Estamos de volta, programa Questões de Fé, falando sobre comunhão missionária. É urgente, sem dúvida, refazer em toda parte o tecido cristão da sociedade. Mas a condição é a de se refazer o tecido cristão das próprias comunidades eclesiais que vivem nesses países e nessas nações. Todos os países, todas as nações, né? Mas de modo especial, países e nações que tiveram uma tradição antiga de fé cristã. Ora, os fiéis leigos, por força de sua participação no ministério profético de Cristo, estão plenamente envolvidos nesta tarefa da Igreja. Pertence-lhes, em particular, dar testemunho de como a fé cristã, mais ou menos conscientemente, ouvida e invocada por todos, seja a única resposta plenamente válida para os problemas e as esperanças que a vida põe a cada homem e a cada sociedade. Diz o Papa João Paulo II, São João Paulo II. Repito, mais uma vez, a todos os homens contemporâneos, o grito apaixonado com que iniciei o meu serviço pastoral. Não tenhais medo. Cristo sabe bem o que está dentro do homem. Só Ele o sabe. Hoje em dia, muito frequentemente, o homem não sabe o que traz no interior de si mesmo, no profundo do seu ânimo e do seu coração. Muito frequentemente, ele se encontra incerto acerca do sentido da sua vida sobre esta terra. E sucede que é invadido pela dúvida que se transforma em desespero. Permiti, pois, diz o Papa São João Paulo II, peço-vos e vou-lo imploro com humildade e confiança. Deixai que Cristo fale ao homem. Só Ele tem palavras de vida, sim, de vida eterna. Escancarar a porta a Cristo, acolhê-lo no espaço da própria humanidade, não é de modo algum ameaça para o homem, mas antes é a única estrada a percorrer se quisermos reconhecer o homem na sua verdade total e exaltá-lo nos seus valores. A síntese vital que os fiéis leigos souberem fazer entre o Evangelho e os deveres cotidianos da vida será o testemunho mais maravilhoso e convincente de que não é o medo, mas a procura e a adesão a Cristo que são o fator determinante para que o homem viva e cresça e para que se alcancem novas formas de viver mais conformes com a dignidade humana. Muito bem. Você tem alguma... Tinha mais uma participação. Lembrem-se que as participações de hoje não vão ser sorteadas hoje, vão ser sorteadas no próximo sábado. O que nós temos aí? Então assistam o próximo, né? O próximo sábado, que é o próximo sábado será Dia dos Pais, vai ser muito importante. Então temos aqui o Marco Antônio de Conceição do Mato Dentro e ouvinte também da Rádio América. Da rádio, perguntou quem foi o segundo Papa e se São Pedro, né, que foi o primeiro, conseguiu, né, pôde conhecê-lo. Ele pergunta se São Pedro conheceu o segundo Papa. Quem foi? Na verdade, São Pedro foi martirizado e, evidentemente, o bispo de Roma que foi eleito foi depois da morte de São Pedro. Uhum. São Pedro deve ter conhecido, mas não como Papa, que é Lino. Parece que a lista eu tinha visto Lino, Cleto, Xisto, Clemente e aí vai. Isso é fácil, você vai no Google e coloca a lista dos papas da Igreja Católica, você vai ter muitas listas, são todas iguais, tá? Quando você vai a Roma, se você quiser comprar, você compra uma espécie de um pergaminho com a lista que você pode pregar na sua casa, pode pregar na sacristia da igreja, pode pregar em qualquer lugar, aí você vê a lista até o Papa Francisco. Bom, dessa última parte
fala uma coisa interessante. Eu acho que nós falamos de indiferentismo, ateísmo militante, etc. Que sentido que as pessoas dão para a vida hoje? E você que está no mundo, é jovem, o que você acha nos seus colegas quando, por exemplo, nós damos um sentido da vida cristã, de Cristo, né? E que organizamos o plano de vida de acordo com esse projeto de Deus, né? E quem não tem isso? Qual o sentido que dá a vida? Padre, eu acho que a minha impressão, né, que os mais jovens, assim, na verdade, não se pensa muito no sentido porque não tem reflexão, sabe? Não tem esse confronto com a existência, sabe? Quando a gente consegue, a gente passa a se perguntar, né, do sentido quando a gente se confronta com a morte, né, talvez. Ou consigo. Sim. Chega à noite, por exemplo, você vai, o que é a minha vida? Que eu tô... As pessoas não querem pensar nisso. Eu acredito que não, acho que essa é a minha impressão. E tem uma coisa também que hoje facilita muito essa postura, que é meio que uma vida tão confortável, né, que a gente não se confronta com os problemas. Quando a gente pensa, por exemplo, sobre a morte, a gente não tem contato mais com a morte, né? Ou com a doença grave mesmo, né? Quando a pessoa está em estado terminal, ela vai para o hospital, fica lá isolada. No CTI. Né? No CTI. A gente é meio que uma realidade isolada, né? Antes, não. Assim, não estou falando que a gente tem que voltar, né, no tempo. Né? Não, eu entendo. Não quero dizer isso, mas eu que esses progressos trouxeram essas dificuldades mesmo, mas né? eu acho que você falou uma coisa que a volta não seria tão negativa assim, né? As pessoas terem, por exemplo, um doente que não tem mais condições, né, de recursos, que ir para o CTI só para esperar a morte no CTI, seria interessante que ele morresse entre os seus, seria muito mais humano e humanizante, né? Porque aí a educação também, porque na nossa vida nós temos o que nós chamamos de experiências fundamentais da existência. São alegres ou tristes, né? Pode ser o nascimento de uma criança, pode ser o falecimento de um parente, uma doença em si ou nos demais. Então, a gente está fugindo dessas experiências fundamentais que permitem o confronto, sim, a interrogação, o pensar sobre si mesmo. Então, quando um parente nosso, um avô, um pai, enfim, um irmão, que qualquer que seja, ele está conosco num momento de fragilidade, ele leva todos a se colocarem numa situação do que é o ser humano, né? Então, assim, acho que alguns colocam o sentido, talvez, no poder mesmo, né? Alguns no sexo, né? Assim, principalmente os homens eu vejo, né? Mas as mulheres também, que só conseguem pensar nisso, né? Eles, assim, conduzem a vida deles pensando nisso. Enfim, para cada um é uma coisa, mas em todos nós a gente tem essa inclinação. A inclinação não é para o egoísmo, né? Para esse... Eu mesmo fico pensando de vez em quando, não para mim, mas fim de semana, por exemplo, sexta e sábado, eu fico pensando que para um jovem, é quase não respirar se ele não for para a balada. Tem que ir, não tem jeito. Na cabeça das pessoas hoje, chega fim de semana, não existe... se você imaginar que alguém possa ficar em casa, estudando, lendo, ou fazendo qualquer outra coisa, numa convivência familiar, está quase impossível de pensar isso. Né? Bom, eu tenho que chamar um VT, viu? Vamos chamar aqui o Cássio, que vai dar a segunda parte do seu testemunho. Vamos conferir. Porque é tão triste quando vê a humanidade e fala assim, meu Deus, eu nem sei para que eu existo. E teve uma outra experiência que eu tive quando eu fazia meu técnico, eu também sou formado em técnico de edificação. E a gente ia realizar um trabalho na comunidade, nas visitas ao centro socioeducativo, o Horto, né, que é um trabalho com os menores. E aí Deus colocava no meu coração de partilhar no meu grupo de trabalho. Uma semente de ti, tua vida brota, és tu que vive. De manhã, quando eu estava no técnico, uma amiga minha me procurou e falou assim, Cássio, como foi lá no Horto? Me conte o que vocês fizeram lá e tudo. E eu falava com ela que quando a gente rezava pelos jovens, eu ia experimentando do grande amor de Deus por eles, mesmo apesar de que eles terem feito tudo, né? O grande amor de Deus por eles.
E ela olhou para mim e falou assim: Cássio, o meu irmão ele está preso e ontem foi o dia de visita, só que eu tinha que ficar fazendo trabalho. E para mim foi muito difícil ficar, né? E ela começou a chorar e eu falei assim: meu Deus, o que eu falo com ela, né? E eu olhei para ela e falei assim: olha, eu não estou aqui simplesmente para me formar como um técnico de edificação, para ser um profissional na área da construção, mas eu estou aqui para ofertar minha vida por você e pelo seu irmão. Então, assim, isso gerou no coração dela uma esperança nova, né? E esse é o meu sentido. Não é simplesmente estar para estudar, mas para fazer a diferença onde eu estou, né? O Horto, ele é como um presídio mesmo para menores, né? Na qual os menores infratores vão sendo reeducados diante daquilo que eles fizeram, né? E aí na comunidade a gente vai fazendo esse processo de evangelização com eles. Sim, é muito interessante porque eles são crianças jovens, assim, gente de 15, 16 anos que fizeram de tudo, assim, né? Mas muito carentes, assim. Eles necessitam, né? Da nossa atenção, do nosso consolo, da nossa misericórdia, né? É muito importante esse papel nosso como leigos na igreja, porque diante dos flagelos que o mundo foi levando à humanidade, e a gente tem que ter esse olhar de esperança e de misericórdia, porque há uma mudança. O Papa Emérito Bento XVI, ele dizia pra gente, né? Sedes alegres anunciadores da misericórdia de Deus. E é, resumindo, este nosso papel, né? Levar a misericórdia de Deus com alegria, porque a misericórdia tudo realiza e tudo transforma, na nossa vida e na vida do outro, né? Pois é, chegamos ao final deste quinto bloco. Voltamos daqui a pouco para encerrarmos o nosso programa e as mensagens finais. Voltamos daqui a pouco.